cedo, né, cara? Seria legal se os times tivessem mais engrenados, né? E outra, que fosse num domingo, 4 horas da tarde. Mas aí eu até procurei saber isso com o Atlético, porque eu não gosto desse horário de sábado à noite. Mas aí tem a contrapartida, né? Para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. Separei aí 3 joguinhos aí do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Vasco da Gama. Eu vou na vitória do Vasco da Gama. Grêmio e Cuiabá, eu vou na vitória do Grêmio. Red Bull Bragantino e Corinthians, eu vou na vitória do Bragantino. Faça seu cadastro na 1xBet usando o link que está no comentário fixado e não se esqueça de usar o código CORTEG, igual está aí na tela, para você ganhar 100% de bônus do valor do seu depósito. Se cadastre na 1xBet. Porque a televisão tá um bônus para aquele time mandante que joga nesse horário. Ele ganha R$500 mil para poder jogar nesse horário. Então o Atlético precisa de uma grana, então não vai abrir mão dessa situação. Mas eu acho que realmente é um jogo atrás do outro. Agora são histórias diferentes, né, cara? Sim. Porque muda muito do que aconteceu da final do campeonato para cá. Inclusive no Cruzeiro, que agora já não tem o mesmo goleiro, e eu até depois quero saber do valor, o peso disso, porque eu acho que deve ter um peso até psicológico para um clássico como esse. E o Atlético, cara, vive um momento aí que o Milito tá 6 jogos, são 6 jogos sem perder. Apesar do empate contra o Criciúma, eu acho que o Atlético jogou bem, né? Então ele vive um momento, para mim, de crescimento. Fica aquela imagem do último clássico no jogo contra o Cruzeiro, que você reverte um resultado no segundo tempo, na frente de 61 mil torcedores do Cruzeiro. Então o torcedor do Atlético cria essa expectativa que amanhã ele vai ver a mesma intensidade e a mesma maneira com que o Atlético jogou e enfrentou o Cruzeiro. Então, cara, é uma expectativa muito grande. Agora, jogo fácil? De jeito nenhum. Qualquer time que vive um momento diferente do outro, clássico, meu amigo, não tem jogo fácil. Ô, Valuzão, se você quiser já responder o Breno na pergunta que ele te fez em relação ao Anderson, eu também queria te colocar o seguinte. Os 2 últimos jogos do Cruzeiro deram uma forcinha extra para a equipe, uma confiança a mais para encarar o Atlético? Boa tarde, Elton, Breno, Thiago e todos que nos assistem. É muito... Se no Atlético a gente fala de um começo de trabalho do Gabriel Milito, e realmente vai para a sua 7ª partida, o Seabra a gente está falando da 4ª partida, né? Então, assim, é um recorte muito pequeno ainda, mas o que já é possível afirmar é que certamente veremos um Cruzeiro, pelos lados do Cruzeiro, obviamente falando, com uma atitude bem diferente daquele Cruzeiro da final contra o Atlético. Ali o Cruzeiro da final contra o Atlético, sem tirar, evidentemente, nenhum mérito do Gabriel Milito, dos jogadores do Atlético, mas foi um Cruzeiro colocado em campo de maneira covarde pelo técnico Nicolás Camon. E o Cruzeiro, quando empata e compete com o Fortaleza da maneira que competiu na última partida, contra o próprio Botafogo, o Cruzeiro não virava um jogo em Campeonato Brasileiro desde 2019. Então, tem um recado neste começo de trabalho do Seabra, que é do Cruzeiro tentar ser uma equipe realmente difícil de ser batida, pela entrega em campo, pela organização. Um outro aspecto também, né? Esse Cruzeiro que o Atlético vai enfrentar já é um Cruzeiro bem diferente taticamente daquele último que ele enfrentou outro dia, porque as coisas, a gente está vendo, o futebol brasileiro, o número de mudanças de técnico nesse começo de trabalho, os técnicos chegando, não tendo tempo para trabalhar, e a questão do Anderson é uma questão de novidade. A gente está falando de um goleiro que atuou pela 3ª vez de maneira oficial no último 1 ano e 3 meses. Ele está com confiança no último jogo, eu acho que foi bem. Então, todo o grupo também abraçando ali muito o Anderson. Curioso para ver esse jogo de amanhã, porque vai envolver um Atlético que ainda não venceu o Cruzeiro jogando na Arena e um Cruzeiro que ainda não conseguiu repetir as atuações contra o Milito. E ambos estão nesse recorte pequeno, sem perder. O Seabra pelo lado do Cruzeiro e também o Atlético com o Gabriel Milito, querendo a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Ô, Elton, quando eu questionei o valor do goleiro, eu não estava me referindo ao Anderson, não. Eu estava me referindo à ausência do Rafael Cabral. Por quê? O pessoal pode até achar que é brincadeira minha, mas é sério. Eu queria entender como é que a torcida do Cruzeiro tá olhando esse lado, porque ela tinha, né, um receio muito grande, porque o Rafael Cabral ele não ia bem nos clássicos, historicamente está sendo mostrado isso. Você acha que isso dá uma confiança
maior pro Cruzeiro não ter o Cabral amanhã? Para os jogadores, isso é uma coisa que passa pela torcida, né, o Breno? Assim, os jogadores, tanto do elenco, são muito profissionais. Ninguém são amigos do cara também, né? Exatamente. O Rafael Cabral é um jogador desde... Agora, para o torcedor, a impressão que eu tenho, a maior parte nesse momento dando força ao Anderson. Muita gente entendendo também que ele já falhou no jogo, por exemplo, contra o Fortaleza, mas a gente sabe que cada cabeça de torcedor é uma terra sem lei. Cada um acaba indo por um caminho. Mas, de uma maneira geral, né, Malu? a torcida do Cruzeiro, neste momento, dando o apoio ao goleiro Anderson, entendendo que ele tem uma grande oportunidade e que ele pode ter potencial, sim, para ajudar o Cruzeiro. Ô, Thiago, eu queria saber de você se, neste confronto especificamente, existe um favorito entre Atlético e gosta de me Cruzeiro? ferrar, né, cara? Por quê? Boa tarde pra você Boa também, tarde. viu, Não, já dei boa tarde, peguei sua mão. Não, beleza, bacana. Mas não, brincadeiras à parte, Altinho. Tem sim, o Atlético é favorito pela qualidade do elenco dele. A questão é, eu acho, Elton, e aí o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, ele para mim comprova isso, que o Atlético tem pipocado bastante quando enfrenta o Cruzeiro na Arena MRV. E aí é questão emocional mesmo. O Atlético sente emocionalmente quando ele enfrenta e vê o Cruzeiro do outro lado. Pipocaram no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. O Atlético abriu 2-0, com um time melhor, um elenco melhor, né, no caso, que eu acho que time é muito mais o conjunto do que o elenco. Então, com um elenco melhor, com jogadores que são consagrados, o Atlético abriu 2-0 dentro de casa e tomou um empate. E só não tomou a virada porque naquele dia o Cruzeiro perdeu muitos gols. Então, o Atlético é favorito. Mas resta saber se os jogadores já superaram essa fase das entregadas e pipocadas que tiveram contra o Cruzeiro. E aí, Breno, você acha que passa por isso? Eu acho que a gente tem que analisar que são situações diferentes, Thiago. Antes, nos 2 jogos que o Atlético perdeu, que realmente ele não foi bem, o técnico que estava lá era o seu querido. Ah, não. Era Todo o dia Filipão, que Do não jeito que você estava indo gosta, bem. O Elton ficou até vermelho, só de você falar o A nome. atitude do Filipão naqueles 2 jogos não foi algo que Mas o jogo mostrou seguinte o que não era o ele. Atlético gostaria de ver. O último Agora, jogo não era ele. nesse jogo do 2-2, a gente tem que entender o seguinte, era o primeiro jogo do Milito, ele impôs para o time uma intensidade que o time não estava acostumado, primeiro tempo o time conseguiu, no segundo Brenão, tempo o time caiu. No dia seguinte a esse clássico, 2-2, você estava exatamente nessa bancada. O Elton falou que o Milito, não fui eu que disse, não foi o elenco do Atlético que disse, foi o Milito. Disse que o elenco sentiu emocionalmente o primeiro gol do Gêmeos. Eu acho que o Atlético sente e muito enfrentar o Cruzeiro. E aí independe hoje. E aí você treinador. chama isso de pipocar. Claro que é. Se você sentir emocionalmente uma situação, nada mais é do que a pipocada. Thiago só esqueceu da parte que o Milito cita também, que durante 45 minutos os jogadores jogaram numa intensidade que não estavam acostumados a jogar, Mas, e Valu, isso acabou pesando juntamente com o gol sofrido no começo. Então, Se o aspecto emocional emocional e um aspecto físico também, porque o Atlético ainda está se adaptando a fazer coisas que ele não fazia anteriormente. E eu nem cito mais o nome daquele técnico, porque com se o sinceridade já emocional deu. muda, você vai me desculpar, cara. É de fato uma pipocada. Se eu chego aqui, meu emocional muda completamente, eu tô pipocando pra frente da TV, Então, pra mas- frente da câmera. Pipocada é diferente de Não sentir é. o baque, alguma coisa Cara, assim. não é. Quando o emocional muda de acordo com o adversário que você tá enfrentando, de acordo com a situação. Pô, todo mundo com medo de repetir o que aconteceu lá atrás. Velho, é isso. É exatamente isso. Poxa, você chega lá, eu entro aqui, liga a câmera, eu não consigo falar da mesma forma que eu falo com você no dia a dia, eu tô dando uma pipocada pra aquela luzinha vermelha ali na minha frente. Tá, mas o pipocada é muito... É pesado, mas é real. E é pejorativo quanto a uma questão mas que é o tom- muitas é o tom do vezes... futebol, cara. É questão Até no tom da emocional. brincadeira. Às vezes o emocional vai muito além. A gente até vai mostrar, eu acho que durante o programa, sobre o Matheus Pereira falando a respeito de emoção, de emocional. A gente sabe que muitas das vezes a gente não pode colocar tudo na mesma caixa, questões emocionais com pipocada. É simplesmente fragilizar questões que vão muito além Elton, de uma É que pipocada. assim, peraí, existem questões e questões emocionais. Não tô falando do ponto dos jogadores no dia a dia, dos problemas que ele tem internos, dos problemas pessoais que ele tem, ou de questões do dia a dia deles que de alguma forma interfiram no Interfere. desempenho deles. O que interferiu ali
foi simplesmente a possibilidade de novamente fracassar contra o Cruzeiro. Thiago, mas isso faz parte no esporte. Sim, e eu chamo de pipocada. É simples. Eu também acho que faz parte. Eu acho que isso é Eu só pipocar. não dou o adjetivo Eu acho que isso é está pipocar. dando, mas Ô, tudo Thiago, bem. Você olha e fala assim, pô, peraí, eu tenho medo de perder pra esse time de novo. Se você falasse que o Atlético não teve pipocar. coragem de jogar contra o Cruzeiro, Não, o Atlético aí eu até teve, entendo tanto é que ele pipocar. faz 2 a 0 no não, primeiro mas tempo. não é questão de coragem. Nós Eu colocamos aqui acho que ele pontos. teve uma quebra No na segundo confiança tempo ele desaba. a partir do momento que sofre o primeiro gol por conta do histórico, Sim. uma quebra na confiança. Mas da existe um mesma aspecto forma que o físico, que Cruzeiro, isso Breno, não é uma coisa o Atlético da que você mesma não é forma só que o físico. Cruzeiro teve a quebra na confiança quando sofreu um empate no jogo da final. Isso. Sim. Porque ele já não estava Exatamente. jogando bem. Mas Isso não acho que é pipocar. Não, Porque mas senão, respeito, porque senão o futebol, o perder e o ganhar, se Vou dar um resumiria em exemplo. pipocar. De pipocar Vou dar um e não exemplo. pipocar. É Vou dar um pipocar e não exemplo. pipocou. Vou dar um exemplo aqui. Eu chamo de pipocada, a HG chama de ramelada. Ele fala, isso é a maior ramelada que tem. É exatamente a mesma coisa. E ele fala isso. Então você falou do HG, deixa eu chamar o HG. HG, tá por aí? Tô, Eltinho, tô por aqui. Acompanhou um pedacinho E- aí, se você quiser pode desabafar. Coisas- Não, é porque o futebol, ele tenta nos ensinar e a gente teima em não aprender. E onde eu tô querendo chegar? Vamos lá. Uma maneira simplista de repente... Vamos voltar pro último clássico da Arena, tá? Uma maneira simplista é essa aí. O time pipocou no segundo tempo. Só que... E aí falando do Atlético. Só que quando eu me limito a dizer que foi uma pipocada, ou ramelada, como eu gosto de dizer, eu acabo meio que desconsiderando o trabalho do técnico que, no intervalo, conseguiu orientar os jogadores, ajeitar o time em campo, voltar para o segundo tempo. E olha que estamos falando de um treinador que nem está mais no Cruzeiro. Mas quando eu falo só de pipocada, eu desconsidero o trabalho dele no intervalo. Porque quando o Cruzeiro volta para o segundo tempo no jogo anterior, o Cruzeiro simplesmente amassa o Atlético e ficou barato o empate para o Atlético. Porque o Cruzeiro teve um volume de jogo. Mas o Atlético teve um grande volume no primeiro tempo. Sim, mas no segundo tempo, a queda do Atlético, mas acima de tudo, o crescimento do Cruzeiro foi tão grande que o Cruzeiro teve margem para não só empatar, como até virar e ganhar bem do Atlético. Então, eu considero sim, aliás, o Eltinho, você citou aí essa entrevista do Matheus Pereira, e essa semana, no início da semana, a gente trouxe uma informação aqui, na verdade duas. A primeira delas, de que o Flamengo, né, tinha interesse nele, confirmada inclusive a informação pelo Vene Casagrande, mas a grande informação do dia que nós trouxemos aqui, não sei se segunda ou terça-feira, é de que o Cruzeiro vai comprar o Matheus Pereira. Uma fonte do Cruzeiro me disse, vai comprar. E as pessoas não entendem e aí, sob qualquer título que leem, já começa a te chamar de mau caráter e blá, blá, blá. Mas voltando aqui à questão do vídeo, da entrevista, eu assisti ao vídeo vindo aqui para a Band, aqui em São Paulo agora, 30 minutos até aqui, 30 minutos de vídeo. Eu fiquei assim, eu não consigo achar um termo para explicar. Eu fiquei muito surpreso com quanto o Matheus Pereira abriu o coração dele, se declarou ao Cruzeiro e prestou um relevante serviço a outros colegas do esporte, que passam por problemas tão graves quanto os que ele passou, e ele pode ser uma referência agora para ajudar. Esse cara, por exemplo, no clássico anterior, a bola esteve nos pés dele pelo menos por 2 vezes. E ele acabou perdendo os gols, que poderiam dar até uma vitória ao Cruzeiro. Então, acho que é uma maneira simplista que eu também uso, de falar ramelada, pipocada e tal, Cruzeiro contra o Souza, Cruzeiro no Mineirão e tal, mas a gente precisa também, junto com isso, enaltecer o trabalho que foi feito no intervalo, porque o Larcamon comeu com angu o Milito no segundo tempo do jogo da Arena, do último jogo da Arena. Ô, Gagê, eu já quero perguntar para você também, aproveitar aqui, a pergunta que eu fiz para o Thiago. Existe um favorito neste jogo de amanhã? Porque a gente tá vindo de uma decisão de campeonato mineiro, tá tudo muito recente pra gente, mas já aconteceram jogos nesse intervalo. Hoje, quem chega melhor e quem seria o seu favorito? Então, no Campeonato Mineiro, nos 2 jogos, eu dava o favoritismo ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro tinha vantagens, né? Favoritismo de ser campeão.
Mas, diante do que aconteceu até no jogo da final, aquela virada, diante dos elencos que ambos têm, e estamos falando de Campeonato Brasileiro, onde ninguém tem vantagem numa final, né? E não é, portanto, uma final, eu entendo que desta vez, principalmente pelo que aconteceu no Mineirão, eu entendo que o Atlético seja favorito. Aliás, jogando em casa, com 100% de torcida, é natural, porque o meu favoritismo ao Cruzeiro era ser campeão mineiro. Mas o clássico da Arena MRV, com 100% de torcida do Atlético, diante do que o Atlético fez no Mineirão, mas mesmo com a pressão de ser obrigado, uma hora tem que ganhar do rival, não tem jeito, isso vai acontecer. Eu entendo que dessa vez o Atlético é favorito. Então tá aí, né, rapaziada? Ficamos com o nosso giro de notícias do Atlético Mineiro, informações exclusivas e atualizadas do mercado da bola, últimas notícias do Galo, né? Informações aí exclusivas. O Galo aí que tá aí vindo muito forte no Campeonato Brasileiro, teve um empate aí, muito assim, ninguém imaginava que ia ter um empate desse aí contra o Criciúma. E amanhã tem clássico pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que certamente o Atlético Mineiro deve bater o rival que está em ascensão. Tem 2 jogos, um empate e uma vitória. Está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o nosso time é muito maior que o deles e tem tudo aí para poder abater eles aí tranquilamente. E o placar eu chuto aí 2-0 pro Galo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e comentar a sua opinião. Deixa aí no comentário quanto que vai ser o jogo de amanhã, 9 horas da noite, Galo e Raposa. Deixa aí no comentário. Valeu? Um grande abraço, fui!